pés no chão. Há poucos dias atrás, pessoal, nós celebrávamos o dia de finados, não é? Então, nesse conto do vigário, a gente vai explicar um pouquinho por que nós católicos rezamos pelos mortos. Muita gente começa a acreditar de forma diferente, a achar que isso é um absurdo, ou isso é espiritismo, ou então não tem nada de oração para rezar. Então, isso é interessante, porque a gente se deixa influenciar muito facilmente pela doutrina espírita e pela doutrina pentecostal, pela doutrina protestante. E esquecemos da nossa doutrina, do nosso ensinamento católico, não é? Então eu escolhi essa temática para a gente trabalhar hoje. Por que os católicos, por que nós católicos rezamos pelos mortos? A resposta é clara, porque a Bíblia já ensina que é santo e salutar o pensamento e a prática de rezar pelos mortos. E por isso nos apresenta o apóstolo São Paulo realizando essa salutar prática. De fato, no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículos 43 a 46, a gente lê assim, abre aspas, Judas Macabeu, tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém para se oferecer um sacrifício pelo pecado, obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição, porque se ele não esperasse que os mortos havia de ressuscitar, seria coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Ele considerava que, aos falecidos na piedade, está reservada uma grandíssima recompensa. Santo e salutar esse pensamento de orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Este texto do Antigo Testamento tem confirmação em vários outros no Novo Testamento, embora os protestantes não o considerarem verdadeiro do cânon. Por isso uma diferença na doutrina protestante e na doutrina católica. Como eles não reconhecem o livro de Macabeus como inspirado, de onde nasce a doutrina sobre a oração pelos mortos, como não tem esse livro para eles, consequentemente não tem esse ensinamento. São Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, assim ora a Deus pelo amigo Onésiforo, que o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia do Senhor naquele dia. Nota, comparando os versículos 15, nota-se, que comparando o versículo 15 a 18 do capítulo 1 com o versículo 19 do capítulo 4 dessa mesma epístola a Timóteo, vê-se que aquele Onéforo já era morto, porque nesses textos São Paulo se refere nominalmente a outras pessoas, e quando seria o caso de nomeá-lo, seu grande amigo e benfeitor, ele não o faz, mas só se refere à casa, à família dele. Daí se conclui que ele não era mais do número dos vivos, e São Paulo reza por ele, pedindo ao Senhor misericórdia para ele. Portanto, nós, os católicos, rezamos pelos mortos porque, com a Bíblia e toda a tradição, desde os tempos apostólicos, nós cremos na existência do purgatório. Mas o que se entende por purgatório? Eita, às vezes a gente esquece que também passaremos por lá. Talvez não vamos ter a chance de irmos direto para o céu. Mas se garantirmos nosso lugar no purgatório, ufa, melhor. Porque o purgatório já é a porta de entrada para o céu. Para a gente entrar na intimidade com o Senhor, com o coração limpo, é necessário que a gente se liberte das manchas de apego de pecado. E essa será a experiência do purgatório. O purgatório é o lugar de purificação em que as almas dos justos, que não se santificaram suficientemente neste mundo, hão de completar a sua purificação por intervenção do fogo, um fogo que purifica, para serem admitidas no céu, onde nada de impuro entrará, segundo o livro de Apocalipse. É, portanto, entre aspas, um lugar, um estado da alma em que aqueles que morrem na amizade com Deus, isto é, em estado da graça, mas com alguma dívida por causa de culpas leves ou por culpas graves já perdoadas,
sem a devida expiação, eles se purificam inteiramente para entrar no céu, a visão e posse de Deus. Ali, no purgatório, gozarão para sempre ali no céu, gozarão para sempre da sua perfeita felicidade na glória celeste. Agora, só a alma, e depois da ressurreição da carne, unida ao próprio corpo. Mas veja, a Bíblia fala desse lugar de purificação? Sim. Ela fala na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, de um fogo misterioso que salva. Também ela fala de um perdão na outra vida. O próprio Jesus Cristo afirmou no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 32. A todo o que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Ao que disser, porém, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse mundo, nem no outro. Por aí se vê que Jesus nos ensina que há pecados que serão perdoados também no outro mundo, isto é, após a morte. 3. A Bíblia fala ainda de uma prisão temporária na outra vida. Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 5, exorta a reconciliação com os irmãos nesta vida, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas postos na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último centavo. É evidente que essa prisão temporária, lugar de perdão na outra vida, através de um fogo que purifica e salva, e de onde se sairá depois de pagar o último centavo, não pode ser o céu, onde nada de impuro entrará, nem o inferno, onde não há redenção e onde o fogo é eterno. Só resta que estes textos se refiram a um lugar intermediário, transitório e de expiação, que a Igreja, com toda a propriedade, chama de purgatório, embora essa palavra não esteja na Bíblia. Na verdade, a sua realidade é o que importa. O purgatório existe. É uma realidade que nós esquecemos, não é? Pensamos que vamos direto para o céu. Não vamos, se não estivermos numa graça, não é, perfeita. É necessário que haja justamente um período, entre aspas, em que nossa alma se purifica para a visão beatífica no céu. Temos que admitir, portanto, com a Bíblia, a existência desse, entre aspas, lugar de purificação, esse tempo de purificação que Deus, em sua sabedoria e bondade infinitas, criou para conciliar as exigências da sua justiça divina com as da sua misericórdia. Estão, pois, em erro os que só admitem a existência do céu e do inferno, e por isso não rezam pelos falecidos. Então, meus irmãos, podemos e devemos fazer orações e oferecer sacrifícios pelos falecidos em geral. Devemos rezar por todas as almas, porque não sabemos com certeza quais estejam realmente precisando e em condições de receber o mérito impetratório das nossas orações e sacrifícios oferecidos a Deus por elas. Em qualquer hipótese, essas orações e sacrifícios não ficarão sem efeito. Sobretudo as santas missas que fizermos celebrar por elas, pois Deus fará a sua aplicação às almas que mais estiverem precisando. Então é necessário que nós, como igreja militante, igreja peregrina na terra, que nós façamos sacrifícios, orações, pedindo e clamando a Deus, não é, pela libertação das almas do purgatório, a purificação dessas almas. É justo, é um tempo que nós também passaremos, não é? E é possível que nós abreviemos esse tempo de expurgo, não é, de purgatório, a fim de que tão logo aquelas pessoas possam contemplar a face do Senhor e participar da realidade celeste. Das obras de misericórdia, né, pai? Isso. Repete. Como é, Fernando? Faz parte das obras de misericórdia. Faz parte das obras de misericórdia. Rezar Rezar pelos vivos e mortos. Então nós vamos sempre, não é, recordar desse nosso compromisso com os falecidos. Tá bom? Esse foi o Conto do Vigário de hoje. Show. Valeu. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. O Senhor
é minha luz e salvação.